Atmosfera terrestre, verdade e luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e luz. Este é o programa Verdade e Luz, número 13 de 2022. Eu, André Reis, Basílio Leme, André Zola e Gilberto Silva na parte técnica, agradecemos a você que nos prestigia com sua audiência pela web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e pelo YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Drogamel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Drogamel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Drogamel, um doce atendimento. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios ao enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje, trazemos o tema Ante o Infinito, extraído do livro Roteiro, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Em nosso estudo da codificação espírita, daremos continuidade aos comentários e reflexões sobre o livro segundo de O Livro dos Espíritos, que trata do mundo espírita ou dos espíritos. Estamos no capítulo 4, da pluralidade das existências, item 3º, encarnação nos diferentes mundos. Hoje abordaremos as questões de 180 a 183. No momento evangélico, levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, com a lição número 30, intitulada Educa. No diálogo à luz do Espiritismo, utilizamos o livro Atualidade do Pensamento Espírita, do Espírito Viana de Carvalho, psicografia de Valdo Pereira Franco. Estamos no capítulo 6, Ciências Tecnológicas, Física Nuclear, Automação e Informática à luz do Espiritismo. O item é Tecnologia. Agradecemos sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. No nosso editorial de hoje, vamos utilizar o livro Roteiro, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo benfeitor Emmanuel,
a página de número 40, Ante o Infinito. Amadurecida compreensão na maioridade mental, percebe o homem a sua própria pequenez à frente do infinito. Reconhece que a vida divina palpita soberana, desde os princípios magnéticos do mundo subatômico até as mais remotas constelações. Observa que o planeta, grande e sublime, pelas oportunidades de elevação que nos oferece, é simples grão de areia quando comparado ao imenso universo. Cercado por sóis e mundos incontáveis, ergue-se dentro de si mesmo para indagar quanto aos problemas da morte, do destino e da dor. Suas perguntas silenciosas atravessam o espaço incomensurável em busca das eternas revelações. Para o coração, alimentado pela fé e elevado à glória do ideal superior, o Espiritismo com Jesus traz a sua mensagem iluminada de esperança. Interrogando o infinito que se estende triunfante no estado e no tempo, os homens ouvem a palavra dos vivos que os antecederam na grande viagem do túmulo, afirmando com imponente beleza: irmãos, a vida não cessa. Tudo é renovação e eternidade. Tanto quanto as leis cósmicas nos governam a experiência física, indefectíveis leis morais nos dirigem o espírito. Abstende-vos do mal. Os compromissos da alma com os planos inferiores constituem aumento de densidade em seu veículo de manifestação. Nosso corpo espiritual, em qualquer parte, refletirá a luz ou a treva, o céu ou o inferno que trazemos em nós mesmos. Cultivai a fraternidade e o bem, porque hoje, amanhã, colheremos da própria sementeira. Além das fronteiras de sombra e cinza, onde se esfriam e se desintegram os derradeiros farrapos da carne, a vida continua, impondo-nos o resultado de nossas próprias ações. Amai o trabalho e engrandecei-o. É por ele que a civilização se levanta, que a educação se realiza e que nossa felicidade se perpetua. Na pátria das almas, chora amargamente o espírito que lhe esqueceu a riqueza oculta, olvidando que somente pelo serviço conseguimos desenvolver as nossas possibilidades de crescimento interior para a imortalidade. Aceitai o ato de servir a ajudar, não como castigo, mas sim como preciosa honra que o divino poder nos confere. Não vos inquietem no mundo o orgulho coroado de louros e o vício com a iniquidade, aparentemente vitoriosos. A justiça reina imperecível. Quem humilha os outros será humilhado pela própria consciência, e o Instituto Universal das Reencarnações funciona igualmente para todos, premiando os justos e corrigindo os culpados. Cada falta exige reparação. Cada desequilíbrio reclama reajuste. Os padecimentos coletivos da sociedade humana constituem a redenção de séculos ensanguentados pela guerra e pela violência. As aflições individuais são remédios proveitosos à cura e refazimento das almas. Anexai os desejos do reino do vosso eu aos sábios desígnios do reino de Deus. O egoísmo e a vaidade
nos encarceram na lama da terra. Lede as páginas vivas da natureza e buscai a vida sã e pura, usando a boa vontade para com todos. Simplificai vossos hábitos e reduzi as vossas necessidades. Tende confiança, sede benevolente, instruí-vos, amai e esperai. Crescei no conhecimento e na virtude para serdes mais fortes e mais úteis. Além dos horizontes que o nosso olhar pode abranger, outros mundos e outras humanidades envolvem no rumo da perfeição. Todos somos irmãos, filhos de um só Pai, que nos aguarda sempre, de braços abertos, para a suprema felicidade do eterno bem. E, ouvindo os sagrados apelos de cima, o coração que desperta para a vida superior compreende que Deus é a verdade soberana, que o trabalho é nossa bênção, que o amor e a sabedoria representam a nossa destinação e que a alma é imortal. Verdade e Luz. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita, valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. Agora passaremos ao estudo de O Livro dos Espíritos. Vamos aqui na questão 180, onde Kardec pergunta assim ao Espírito Verdade: ao passar deste mundo para outro, o espírito conserva a inteligência que tinha aqui? Basílio. E os espíritos reveladores assim responderam ao codificador: sem dúvida, pois a inteligência nunca se perde. Mas ele pode não dispor dos mesmos meios para manifestá-la. Isso depende da sua superioridade e do estado do corpo que adquirir. Esta questão formulada por Kardec, nós podemos dizer assim que ela é fundamental, porque vai se referir, e eu acredito que muitos de nós têm essa curiosidade, saber que se após o desencarne, se nós continuamos com os mesmos conhecimentos que nós adquirimos, e que o Espírito Verdade não deixa a menor dúvida. Ou seja, a inteligência
Por isso que se chama o patrimônio do espírito. Todas as nossas propriedades estão no espírito. Nós somos o espírito. E o caso não é sempre proporcional, depende da superioridade de cada um de nós. Ou seja, a morte não transforma ninguém. O sábio, ele falece, continua sendo sábio. E o ignorante falece e tem o seu conhecimento proporcional ao que ele tinha no corpo. Mas o assunto ele é tão pertinente, não é? Que, no caso, o tradutor recomenda que nós vejamos a questão 367, e que eu, quando estudava essa questão para me preparar para a gravação, entendi que é muito oportuno, né, para nós, para entender por que o tradutor recomendou a questão 367. A 367 perguntou a Allan Kardec: o espírito ao unir ao corpo identifica-se com a matéria? Olha a resposta. A matéria não é mais que o envoltório do espírito, como a roupa é o envoltório do corpo. O espírito, ao unir ao corpo, conserva os atributos da natureza espiritual. Então, vale ressaltar que o que é confortador é saber que após o período de chamado perturbação, e aliás nós vamos ver na questão a seguir, que é a 183, nós então vamos não só lembrar e ter os nossos sentidos, inclusive mais avantajados, pois que estamos livres da matéria grosseira. Então, nós podemos dizer, sem dúvida, que em voltando ao plano espiritual, o espírito detém, sim, a inteligência que aqui ele adquiriu. Questão 181. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? Zola. Resposta dos espíritos. Sem dúvida que tem corpos, porque é necessário que o espírito se revista da matéria para agir sobre ela. Mas esse envoltório é mais ou menos material, segundo o grau de pureza que chegaram os espíritos. E é isso que determina as diferenças entre os mundos que temos de percorrer. Porque há muitas moradas na casa de nosso Pai, e muitos grãos. Portanto, alguns ou sobem, ou sabem, e têm consciência disso aqui na Terra, mas outros nada sabem. Essa ponderação nos faz, primeiro, romper as barreiras do próprio planeta Terra. Nós achamos que somos os maiores na nossa condição de entendimento, quando na verdade somos parte de um grande todo que é o universo. E fica claro que uma afirmativa que eu, na condição de espírito, para agir sobre a matéria, eu preciso de um corpo. A estrutura que esse corpo irá ter depende do mundo e do ambiente em que eu estou frequentando. Assim como na Terra, milhões de anos atrás, o corpo que nós tínhamos era mais rude, mais embrutecido, preparado para o ambiente inóspito que tínhamos que viver. Hoje, o nosso corpo, ele é mais aprimorado, menos embrutecido e preparado para o momento em que estamos vivendo. Enquanto vivermos encarnados, precisamos de um corpo. E automaticamente, aqui na Terra,
A essência para que este corpo viva é o oxigênio. Se nós não tivermos oxigênio para respirar, temos problema. Se nós não tivermos os minerais para nutrir este corpo, temos problemas. E assim sucessivamente, uma série de recursos que estão presentes na Terra, essenciais para que este corpo, nesta Terra, assim sobreviva. Se forem outros planetas, se forem outros ambientes, de acordo com as estruturas destes ambientes, os corpos assim se moldarão e assim se estruturarão. Sobre este assunto, Allan Kardec vai nos trazer algo muito interessante na Revista Espírita de 1858, quando vai falar de Júpiter e alguns outros mundos. E lá nessa narrativa, entre as várias considerações que ele traz neste capítulo, ele vai escrever num parágrafo o seguinte: a conformação do corpo é mais ou menos a mesma dos habitantes da Terra. Ele está falando de Júpiter, mas ele é menos material, menos denso e de um peso específico muito pequeno. Enquanto nós rastejamos penosamente na Terra, o habitante de Júpiter se transporta de um lugar para o outro, deslizando pela superfície do solo, quase sem fadiga, como o pássaro no ar ou o peixe na água. E assim ele vai discorrendo e fazendo uma série de esclarecimentos na Revista Espírita, que ela é de março de 1858. Né? Temos lá essa consideração que nos alerta que lá em Júpiter há vida, e a vida ocorre nas condições originais daquele planeta, daquele ambiente, daquela estrutura que lá está posta. Faremos agora uma breve pausa aqui no nosso programa Verdade e Luz. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Verdade e Luz. O programa Verdade e Luz retorna da sua pausa, agradecendo a você, espectador, telespectador, ouvinte, pela sua participação aqui, que o programa que nós realizamos também, exclusivamente, é para você, né? E ficamos muito felizes com a sua audiência. Vamos dar prosseguimento no nosso estudo de O Livro dos Espíritos com a questão 182. Podemos conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Basílio. E o Espírito Verdade assim respondeu a Allan Kardec. Nós, os espíritos, não podemos responder senão na medida do vosso grau de evolução. Quer dizer, não devemos revelar estas coisas a todos, porque nem todos estão em condições de compreendê-las e as perturbariam. Esta questão, eu particularmente, não é? Ao longo do tempo que eu venho estudando o Livro dos Espíritos, que é um livro que nós vamos estudar sempre, eu intitulo de determinadas questões como marcantes. Eu me ouso a apontar essa 182 como questão marcante, porque eles vêm nos esclarecerem que tudo tem que ser proporcional. Eles não podem revelar mais do que
a nossa capacidade dos nossos sentidos podem assimilar. Então, o que nós devemos, né, ressaltar? Que nós falamos no bloco anterior, da coerência dos ensinamentos de Kardec. Lembrando que na questão anterior, que foi a 8.1, Kardec perguntou: os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? E aqui ele estende a pergunta se podemos conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos. E eu entendo que tanto os amigos presentes, que o André Reis, o André Zola, e também os amigos ouvintes e telespectadores, vão concordar conosco que, a propósito, não tinha nada combinado, né? Mas o Zola lembrou do contido da Revista Espírita de 1858, aonde, então, Kardec revela, claro que resumidamente, superficialmente, o estado moral, físico, aliás, desses habitantes desse lugar. Então, é muito interessante isso para nós, que traz informações preciosas e nos revela, né, sobre a proporcionalidade das coisas, tanto na nossa evolução individual, como na evolução planetária. Por isso que nós sabemos, hoje, o Espiritismo vem nos informar que os mundos são solidários e interpenetrados. Então, é, assim, um assunto que nós devemos debruçar, aprofundar. E, André, eu teria mais 2 minutos para ver o comentário de Kardec. Pode continuar. Você acha que... Não, eu vou, inclusive, resumir o comentário de Kardec, porque não precisa justificar, não é? Kardec é sempre Kardec, não é? E nessa questão ela é tão marcante que ele deixou, então, a sua assertiva. Disse assim: à medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste aproxima-se igualmente da natureza espírita. A matéria se torna menos densa, ele já não se arrasta penosamente pelo solo, suas necessidades físicas são menos grosseiras, os seres vivos não têm mais necessidade de se destruírem para alimentar. O espírito está mais livre. E aí ele estende e continua dizendo assim: as paixões animais se enfraquecem, o egoísmo dá lugar ao sentimento fraternal. É assim que nos mundos superiores ao nosso, as guerras são desconhecidas, os ódios e as discórdias não têm motivo, porque ninguém pensa em prejudicar o seu semelhante. A intuição do futuro, a segurança que lhes dá uma consciência isenta de remorsos, fazem que a morte não lhes cause nenhuma apreensão. Eles a recebem sem medo e como uma simples transformação. Então, entendo que é só esse trecho do comentário de Kardec, claro que nós convidamos os amigos ouvintes e telespectadores a ler na íntegra esse comentário, porque realmente nos traz informações muito, muito pertinentes que são necessárias ao nosso aprendizado doutrinário. Muito bem. E a última questão de hoje, a questão 183. Passando de um mundo para outro, o espírito passa por nova infância? Zola. E os espíritos respondem: a infância é por toda parte uma transição
necessária, mas não é sempre tão ingênua como entre vós. Eu estava recorrendo aqui ao mesmo ponto desta citação que Kardec vai fazer sobre a vida em Júpiter, né, através da mensagem dos Espíritos, e lá num parágrafo ele diz assim: a duração da vida é proporcionalmente muito maior do que a da Terra. A média equivale a cerca de 5 dos nossos séculos, 500 anos, né? O desenvolvimento é também muito rápido e a infância dura apenas alguns meses. Mostrando que quanto mais amadurecido moralmente o espírito, a sua relação com a matéria, ela se torna diferente. A infância é a adaptação do espírito ao novo corpo. Nós, hoje, precisamos deste processo de adaptação e de formatação, inclusive, intelectual, uma vez que recebemos uma gama de novos neurônios, de nova estrutura psíquica, uma página que vai ser gravada pelas orientações, pelos aprendizados, pela nossa capacidade. Nós vamos formatando uma nova estrutura, uma nova personalidade. Então, a infância tem um peso significativo para o progresso do espírito na nova vida, uma vez que as reminiscências das outras existências estão obtusas, escondidas. Então, para o espírito, a infância é essa nova etapa, esse novo processo, essa nova construção, esse novo momento de absorver conhecimentos e informações sob uma menor influência daquilo que ele já tem, daquilo que ele já possui. Então, a infância sempre existirá. Quanto tempo ela irá durar, eu não sei. Mas eu quero usar um exemplo atual para que a gente reflita bem. Vamos voltar aqui à infância de nossos avós, né? Por exemplo, né? Havia todo um ciclo até a infância. Nossa, nós cumpríamos alguns ciclos, né? Dizia que a infância ia até os 8, 9, 10, né? Estava ali nesta faixa. Hoje a infância, segundo alguns estudiosos, né, vai até os 5, 6, ou seja, ela está diminuindo tal a capacidade intelectual que os espíritos reencarnantes trazem e também o amadurecimento que os nossos corpos estão proporcionando a cada geração que aqui chega. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. Vamos agora ao nosso momento evangélico, onde utilizamos o livro Fonte Viva do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. A página de hoje é a de número 30, que tem por título Educa. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Paulo, Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. E assim discorre o sábio benfeitor Emmanuel. Na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. No coração da terra há melodias da fonte.
No bloco de pedra há obras-primas de estatuária. Entretanto, o pomar reclama esforço ativo. A corrente cristalina pede aquedutos para transportar-se incontaminada. A joia de escultura pede milagres do buril. Também o espírito traz consigo o gene da divindade. Deus está em nós, quanto estamos em Deus. Mas, para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Somente o coração enobrecido no grande entendimento pode vazar o heroísmo santificante. Apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz balsamizante. Interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes de nosso acrisolamento. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade, e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida, a fim de manifestá-lo. Sabemos que a mente do espírito é tudo, né? Tudo provém da mente do espírito. Mas quando vestimos essa indumentária, achamos que o problema que nos aflige é sempre culpa de um terceiro, né? E aqui nós estamos vendo, né, que até a dor e o trabalho podem ser artistas celestes trabalhando em nosso favor. Claro, compreendemos a dificuldade desse entendimento por causa que somos ainda espíritos imperfeitos. Mas, como diz a doutrina, um planeta de provas e expiações, aonde ainda impera o mal, nós não podemos esperar só flores no caminho. Nós vamos resvalar nos espinhos. Temos que aprender a colher a flor, a, absorver o seu perfume, a sua beleza, as suas cores. Então, na verdade, nós que precisamos aprender a nos desenvolver e a conhecer todos os outros sentidos, significados que Deus coloca à nossa disposição. Como nós falamos, nós somos herdeiros de nós mesmos. É por aí, Basílio? Sim, André, é por aí mesmo. Você foi muito feliz nas suas colocações, né? E eu entendo que nunca é demais ressaltar a sabedoria e o poder de síntese deste educador, que é o benfeitor Emmanuel. Se percebe o quanto é amplo o significado dessa palavra educa, que é de educação. Então, quando nós pronunciamos educação, nós estamos aí abrangendo infinitas informações. E como eu gostaria de destacar, como você falou, André, como é difícil para nós ainda, nós que estudamos o Evangelho à luz do Espiritismo, quando o benfeitor destaca, né? Deus está em nós, quanto estamos em Deus. É uma coisa assim muito profunda, até que a pessoa se conscientize, até que a pessoa reflita bastante para criar, né, na sua própria capacidade de sentir esta força interior que
todos nós temos. É por isso que se afirma, inclusive nós lembramos aqui da questão 88, né? Nós somos uma centelha divina. E também, esta que você ressaltou, esta frase aqui, interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes de nosso acrisolamento. Ou seja, a dor, o trabalho, é o trabalho do buril que o artista faz, então, na sua obra estatutária. Então, é uma página, como sempre, curtinha, mas que nos traz, assim, bastante lições para as nossas reflexões da nossa profunda educação, mas educação evolutiva, espiritual. Osóli, ele fala aqui também que só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz balsamizante. E aí nós vamos entender no finalzinho que ele vai falar de educação e transformação de irracionalidade para a inteligência. Ou seja, tudo é um processo. Então, que é longo, é um longo curso esse processo, mas nós temos que realizar em nós esse processo. Quando Jesus vai dizer, vós sois deuses, né? Tudo que meu Pai faz, vós, tudo que faz, vós também podeis, ele vai mostrando a presença de Deus dentro de cada um de nós, né? Ocorre que a transformação moral, às vezes a gente fala de progresso espiritual, quando na verdade o progresso que tem que ser feito, né, é o progresso moral. Esse progresso moral, essa transformação moral, é que vai nos dando uma percepção de vida diferente, e aí nós entendemos a condição de espíritos que somos. E ao entender essa condição de espíritos, nós nos reposicionamos em termos de valores e de importância que damos a determinadas situações. Quando nós descobrimos isto, mudamos, né? E ao mudarmos, damos amplitude às percepções que temos enquanto espíritos. E o nosso olhar vai além das fronteiras, além dos horizontes. E ao ele ir além dos horizontes, nós percebemos que enquanto espíritos, enquanto individualidades, né, muito mais poderemos realizar por nós e através de nós ao nosso próximo, se nos transformarmos moralmente e manifestarmos a vontade de Deus nos nossos caminhos. Percebemos a presença de Deus em nós. É por isto que, entre os tantos exemplos que Jesus diz, vai nos chamar de sal da terra, né? E, infelizmente, ainda somos um tanto insípidos, né? Ainda somos um tanto sonsos nessa presença de Deus nas nossas vidas. Por quê? Eu acho muito forte uma palavra que ele usa, né? Porque nós estamos no acrisolamento. É porque quando a crisálida se rompe, vem a beleza, né, da borboleta, né? Nós vamos um dia romper esta crisálida, mas até lá, André, Basílio, amigos telespectadores do nosso canal no YouTube, ouvintes da Web Rádio Verdade e Luz, eita crisolamento difícil de romper. Verdade e Luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e Luz. Num mundo
cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem. Por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Vamos agora ao nosso diálogo à luz do Espiritismo. Vamos aqui utilizar o livro Atualidade do Pensamento Espírita, do Espírito Viana de Carvalho, psicografia de Divaldo Pereira Franco. O item de hoje, capítulo 6, Ciências Tecnológicas, Física Nuclear, Automação e Informática à Luz do Espiritismo, item Tecnologia. Divaldo Franco faz a seguinte pergunta ao Espírito Viana de Carvalho. O desenvolvimento tecnológico como instrumento de transformações políticas e sociais no mundo seria ou ainda será no futuro uma cópia do que já existe em mundos mais adiantados, mesmo no plano superior? E Viana de Carvalho assim respondeu: o avanço tecnológico, para cumprir a missão que lhe está destinada, não pode dar-se sem o correspondente desenvolvimento moral daqueles que se encontram à frente do progresso. O primeiro pode ser considerado como uma conquista na horizontal dos valores, porque o imediatismo e a prepotência pode tomar-lhe as rédeas, como vem ocorrendo através dos tempos, e gerar terríveis conflitos entre as criaturas, entre os povos. O segundo é visto como uma vertical que emerge e alcança os altiplanos do bem sem limite, conduzindo o pensamento e os indivíduos ao respeito mútuo, ao amor, à verdadeira solidariedade e à legítima fraternidade que todos unirá em um só grupo na porvindoura sociedade feliz. Esta deve ser a meta de que se empenham nas conquistas tecnológicas, tendo em vista o crescimento da sociedade do futuro. Bem, companheiros, nós temos visto, na nossa sociedade terrena, esse desenvolvimento tecnológico muito desenvolvido, muito para frente. E realmente o que a gente observa é justamente isso que ele diz aqui. O avanço tecnológico foi, só que o avanço moral ainda aqui correndo atrás, E isso nos parece de uma forma natural. Primeiro, o intelecto, o ser provendo, dentro da sua capacidade, cobrir as suas necessidades, aparentemente materiais. Mas isso servirá também de alavanca para o progresso do espírito e da sociedade como um todo. É isso aí, Basílio? Sim, André. Esse avanço, como você abordou, sempre o intelectual vai na frente, No nosso caso, a humanidade. Então, a intelectualidade que dá o primeiro passo. Mas, em razão, eu entendo assim, esta resposta de Viana de Carvalho, em razão do nosso atraso moral, onde prevalece o egoísmo, o orgulho, a ambição desregrada, se faz o mau uso desta tecnologia. E eu não posso afirmar, você pode até me ajudar, esse livro foi publicado há cerca de mais de 20 anos atrás, 1998, se não me engano. E veja que é atualíssima a resposta. O que avançou a humanidade em termos científico e tecnológico, que é o assunto aqui, é assim espantoso, estarrecedor. No entanto, é o que nós estamos vendo aí nos dias atuais. Em razão
da inferioridade moral dos habitantes do planeta, então se faz esse uso inadequado, a gente pode dizer, até, não sei se cabe a palavra, pernicioso. Mas, no segundo, no parágrafo a seguir, então ele ressalta que, sim, com certeza, com o avanço moral, vai dar-se, então, o verdadeiro sentido de todas essas ferramentas para que venha a benefício da própria humanidade, mas sempre alicerçada na solidariedade, na fraternidade, no amor. Zola, nesse sentido, nós estamos aqui, muitos de nós, aguardando, né, a transição. Se fala muito de uma transição de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, achando que ele vai ser imposto, né? Vai vir um martelo, taxar, agora é assim. Mas, na verdade, somos nós aqui que vamos transformando nós, os homens velhos, em homens novos, né? Mas não há uma ruptura, há uma consequência. Se nós não mudarmos o nosso panorama mental, intelectual, fraternal, né? Esse amor incondicional, essa transição demora cada vez mais. Olha, André, nós temos até o final do ano 2000, vai beirar o ano 3000, né? Depois pode começar 3000 e ir para 4000, né? É só entendermos que cada um, todo o processo, isso é um processo, não é algo que se define, é algo que vai acontecendo ao longo de um tempo, né? Nós vivemos no momento agora uma prova crucial da nossa incapacidade, enquanto humanidade, de respeitarmos uns aos outros, em todos os aspectos, né? Em todos os ambientes, né? É por isso que Allan Kardec, né, vai questionar e o Espírito vai responder em O Livro dos Espíritos. Enquanto tiver fome, enquanto alguém tiver com fome, né, encarnado, mostra a nossa ignorância, a nossa incapacidade de estarmos num mundo de transformação, de regeneração. Irá acontecer? Sim. Vai levar tempo? Muito, mas muito, muito, muito. Sabe por quê? Porque Jesus já avisou isso. Ó geração incrédula, que me tens na boca e não me tens no coração. Verdade e Luz. Amigos ouvintes e telespectadores, estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz e vamos agradecer aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa a seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. Convido ao companheiro Basílio para fazer as suas considerações finais. É com muita aquela dorzinha no coração a despedida. E justifico porque é uma alegria enorme
né, poder participar, ainda que de uma maneira bem minúscula, como nós sabemos, estamos vivenciando esse momento tumultuado, aflitivo, não é? Não bastasse a pandemia, agora ainda a guerra, coisa que para nós não imaginávamos. Nós, a melhor das nossas ofertas é o agradecimento. Agradecer a Deus, agradecer a Jesus, a espiritualidade maior, agradecer aos amigos ouvintes e telespectadores, que é a razão do programa existir. Particularmente agradeço a você, André Reis, o André Zola, ao Gilberto na técnica. Vamos prosseguir com restrita fé em Deus e em nós mesmos. Então, muito obrigado a todos e até a próxima vez, se Deus quiser. Zola, suas considerações finais. Reitero todas as palavras do amigo Basílio, irmão querido, e nosso, né, irmão mais experiente aqui, né? Agradeço a você, André, ao Gilberto, ao amigo telespectador, ao amigo ouvinte. E quero encerrar hoje fazendo um pedido. Compartilhe o nosso programa, ajude-nos a fazer com que todo este esforço, toda esta dedicação da causa do Evangelho e do Espiritismo possa chegar a mais mentes e corações. Tenha certeza, se sensibilizou você, se nos sensibiliza, irá sensibilizar outros também. Precisamos muito, muito da sua ajuda, do seu esforço, da sua dedicação, prezado amigo, ouvinte e telespectador do Verdade e Luz. E também convidamos a ouvir, né, a nossa web rádio Verdade e Luz, porque tem uma programação, né, extensa, são vários estudos, música, tem várias programações, é variado. Então convidamos também a conhecer toda a programação da nossa web rádio Verdade e Luz, a nossa web rádio de Ribeirão Preto, né? E quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar o nosso podcast, que está aí através, né, do www.webradioverdadeluz.org.br ou no nosso canal do YouTube. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa Verdade e Luz. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.